Opa, boa noite. Não vai ter mais gol do Ryan hoje, né? E, inclusive, que jogo, né, família? Ai, que jogo maldito do caramba. Vamos começar um pouquinho sobre o vídeo então, né? Bom, pretendo dividir o vídeo entre dois tópicos, primeiramente. Primeiro eu quero falar sobre como foi o jogo no geral, que aí eu vou dividir dentro do jogo primeiro e segundo tempo, que parece que foram dois jogos diferentes, eu juro pra vocês. Quem viu sabe. E o outro que é um pouquinho sobre as contratações do Vasco, quem está vindo, quem está saindo e como é a situação do time atualmente. Inclusive até talvez dar uma ampliada no que eu falei sobre a expectativa para o Brasileirão do Vasco. Brasileirão e campeonatos no geral, na verdade, né? Mas enfim. Bom, primeiramente começar sobre o jogo, né? Nossa escalação foi a mesma que foi no jogo contra o Maringá, que foi nas laterais, Paulo Henrique e Lucas Piton, Léo Jardim no gol, aí na zaga, Robert Renan e Cuesta. Inclusive, hoje eu achei que estaria o Saldívia no lugar do Cuesta, mas não, realmente foi o Cuesta no lugar dele. Aí Barros e Thiago Mendes. Barros, inclusive, que hoje a gente vai falar um pouquinho dele sobre o jogo, bem pouquinho, bem bastante pouquinho. Ai, maldição do caramba, hein? Mas enfim, no meio de campo pro ataque, né? E vem entra o nosso quarteto de ataque, com exceção do Ryan, que o Ryan está encaminhado para o Bournemouth e por conta dessa negociação, realmente acaba que a gente acabou tirando ele do elenco, justamente para preservar, né? Alguma lesão e tudo. E quem viu o último e o penúltimo vídeo, se não me engano foi o último mesmo, eu cheguei a comentar, pô, a gente consegue ganhar com o Flamengo? Eu conseguia ver o mundo que a gente ganhava. Só que esse mundo era necessário o Ryan, ponto final. Sem o Ryan eu não conseguia ver esse mundo, porém ainda acho que dava, mas eu não conseguia ver. Dito isso, realmente, apesar do placar do jogo, analisando situação a situação, o jogo parece não foi tão ruim quanto parece. É estranho, porque até pegando os dados parece ruim, analisando o placar final parece ruim, né, porque foi uma derrota no final, mas eu acho que tem alguns pontos dele bem interessantes que dá pra gente argumentar em cima sobre. É, Dito isso, tá? Só o nosso meio ofensivo ali é Diniz, Nuno Moreira e o Andrés. Andrés que fez outro jogaço hoje. Hoje foi o Diniz, né? Melhor dizendo, vou começar do início. O Diniz, ele é um técnico que muitas pessoas falam sobre sua versatilidade, que ele é um técnico pouco versátil. Ele possui um estilo de jogo e ele quer dar estilo de jogo independente de contra quem seja, de se for o estilo Guardiola, né, em 2024, ao Nova Iguaçu semana passada não, né, 3, 4 dias atrás. Ele é um técnico meio que sempre teve esse tema dele de ser pouco versátil para algumas jogadas específicas. Dito tudo isso, o jogo de hoje, o primeiro tempo, eu vou falar só do final do primeiro tempo, que ele terminou com 12 finalizações a 12 do Flamengo. Olhando assim, e 6 escanteios do Flamengo também, 6-0 escanteios do Flamengo. Olhando assim, parece que foi um jogo que totalmente avassalador do Flamengo. Parece que foi um jogo onde o Flamengo dominou e o Flamengo fez tudo o que queria com o Vasco. Mas, aí que tá, eu acho que eu vou dizer a mágica desse primeiro tempo, talvez. Quem viu o jogo sabe que realmente o Flamengo atacou mais, foi visível. Só que o estilo de jogo do Vasco foi justamente para se preparar nesse ataque. O Vasco hoje, ele jogou esse primeiro tempo inteiro baseado no a gente precisa de uma bola. Lá ele, né? Mas enfim, a gente precisa de uma bola e quando a gente tiver essa bola, a gente vai tentar marcar o gol. Esse Flamengo é um time muito melhor que a gente, com físico muito melhor, apesar dos pesares, né? Que primeiro, hoje foi a estreia do elenco titular do Flamengo, né? Por assim dizer, tal como foi a segunda partida do Vasco titular. Eu não vou entrar aqui sobre quesito físico, técnico especificamente, porque eu ouvo dizer que ambos os times estavam parecidos, mesmo que o Vasco tenha jogado menos tempo que o Flamengo, eu ouvo dizer que estavam realmente parecidos. E talvez esse até tenha deixado o jogo mais igualado, eu vou dizer, porque talvez se fosse o Flamengo num ritmo de jogo bom, contra um Vasco no ritmo de jogo bom, talvez teria dado mais Flamengo, se não, talvez realmente um empate. Eu realmente queria falar isso. O GB, eu acho de verdade que ele foi crucial hoje. Eu acho que se tivesse o Ryan, era pelo menos um empate de 1-1. Se não, supondo que o jogo acontecesse igual o que aconteceu hoje, né, com o Ryan no lugar do GB. Eu acho que era 1-1 Vasco, de verdade mesmo. Porque o GB ele acabou errando um lance no primeiro tempo, que era um lance que, se fosse no pé do Ryan, era gol. Ponto final. É literalmente isso. No pé do Verratti, eu acho que talvez não, mas do Ryan era certeza que era gol. Talvez até do DVD.
Se o DVD tivesse ficado como titular hoje, talvez aquele gol teria sido um gol do DVD. Mas, enfim. A gente jogou pra achar uma bola, então os dados meio que maqueiam, que foi um jogo realmente dominado do Flamengo, só que o Diniz hoje ele jogou taticamente para vencer o estilo de jogo tático do Flamengo. Então isso de verdade é um primeiro tempo que eu ouso dizer que eu bato palmas pro Diniz. Mesmo realmente o Flamengo sendo mais avassalador em tudo, se não me engano foi 55, 45 posse de bola pro Flamengo e tudo mais, além das finalizações, tudo, foi um tempo que deu jogo pro Vasco. O Paulo Henrique e Lucas Piton hoje jogaram muita bola. Não teve, eu ouso dizer que nesse primeiro tempo não teve uma pessoa que não jogou muita bola do Vasco. Léo Jardim, eu não sei, é aquele ditado do próprio Flamengo, né? Pô, contra o Flamengo virou Neuer. Então, é o Léo Jardim. Léo Jardim contra o Flamengo virou Neuer. É bizarro, ele realmente cresce muito em cima do Flamengo. Vou reclamar nunca disso. Né? E hoje, de fato, era coisa também de 9-0, se não fosse o Léo Jardim, sabe? É meio louco isso daqui. Dado as boas notícias acabaram em relação ao jogo, né? Vamos ter melhores notícias no final. Mas agora entrando no segundo tempo, nossa, foi triste. Esse segundo tempo foi realmente um segundo tempo que eu acho que esse jogo no geral ele resume o que foi o Vasco no passado. Que foi um Vasco que ele coloca o mel na tua boca, ele mostra pra você, ó, somos um elenco capaz de fazer tal coisa. É um elenco capaz de meter 2-0 no vice-líder, ganhar 4 jogos impossíveis, fazer uma sprint de 5 jogos, pra no final, depois do Melzinho, fazer uma lose streak, né, de 5 jogos, perder 5 jogos seguidos, virar a pior defesa do campeonato do que era a melhor defesa do retorno. Esse jogo foi muito semelhante a isso, porque o segundo tempo ele já começa com a gente pensando, pô, o Vasco talvez dê pra gente marcar um golzinho e segurar esse 1-0, o resultado bem apertado. Só que não. Num lance totalmente horroroso do Cauê Barros, minha crítica horrível ao Cauê Barros, foi um lance totalmente sem sentido, no ataque mais sem sentido ainda. Simplesmente vai e empurra se eu não me engano foi o Carrascal, mesmo foi o Alexandre, não lembro. Mas enfim, empurrou alguém do Flamengo, foi o Cebolinha na verdade, eu acho. Enfim, empurrou alguém do Flamengo e um vermelho mais do que justo, realmente foi na hora até, eu pensei, pô, sei lá o que aconteceu, sabe, quando o árbitro levantou o vermelho, eu tava olhando pra bola, não entendi o que aconteceu, mas revendo realmente, era mais nítido do que vermelho aquilo ali. E a partir disso, a gente já viu o Diniz frustrado, e o Diniz, todo vídeo pelo menos eu faço 2 ou 3 reclamações ao sistema de jogo dele, alguma coisa. Esse jogo aqui eu não vou reclamar. Esse jogo de verdade eu acho que foi culpa total da eliminação do Barros. E é aquilo, né? O bom técnico tem que saber se adaptar, saber jogar com a menos, com a mais, assim vai indo. Que nem eu comentei até que, pô, pra mim, no Brasil hoje, só o Diniz e o Felipe Luiz sabem jogar com um jogador a mais. Eu vou dizer que mais nenhum técnico sabe ganhar com um jogador a mais no Brasil. Ou no Brasileirão Série A, pelo menos. E, de fato, quando o Diniz ele acaba tirando o GB, no que ele acaba tirando o GB, que era o único 9 do Vasco em campo, né, o único atacante mesmo do Vasco, ele coloca um volante para suprir a necessidade do Barros. E isso acabou com o jogo, de verdade foi uma coisa meio ridícula, assim, porque, como eu falei, o Vasco estava jogando para uma bola. O Vasco estava jogando num nível de composição de jogo que era basicamente colocar todo mundo para trás, teve um monte de jogo que ficou 10 na linha de trás. É meio coisa de maluco. E quando a gente pegava a bola, a gente tentava subir com os zagueiros para irem para as laterais. Robert Renan, Cuesta, até quando o Hugo Moura entra, né? O Hugo Moura entra no lugar no GB aos 5 minutos por conta da eliminação do Barros. E o Paulo Henrique e o Piton como pontas realmente. E entra é numa espécie de um 4-4-2, onde aí os 2 pontas de ofício, né? Que seria o Nuno e o Gomes, eles vão para o ataque. E nisso o Coutinho tinha que andar muito campo. O Paulo Henrique hoje foi um jogo muito acima dele. Mas de verdade, eu vi alguns comentários, né, alguns vídeos que eu acompanho de canais vascaínos mesmo, falando que o Paulo Henrique estava deixando a desejar nos últimos tempos. Eu não concordo tanto. Eu acho que ele estava jogando o básico dele, por assim dizer. E nesse jogo não. Nesse jogo eu vou dizer que ele foi acima do que eu esperava dele. Realmente ele ganhou tudo com a saída dividida. Deu grande chance pra gente atacar o Flamengo. E dito isso, apesar desse jogador apesar de estar com um a menos,
era um jogo que até os 20 minutos ainda era acreditável que poderia sair no 0-0 e seria uma vitória pro Vasco. Pô, um jogo com 1 a menos no segundo tempo, saiu com 0-0 é uma vitória, ponto final. Com o melhor elenco da América atualmente, é uma vitória pra gente. Mas não, no gol achado do Alexandre, na camisa 26 do Flamengo, a bola meio que sobra no pé dele e é aquilo, a primeira defesa milagrosa que o Léo Jardim perde é o gol dos caras. Então, o placar eu ouso dizer que ele foi justo pro jogo, realmente eu acho que ele foi justo. Infelizmente, não foi o jogo do Vasco hoje, né, mas apesar dos pesares, eu consigo ver, botar muito mais uma culpa individual no Alexandre, no Barros, do que em qualquer coisa do Vasco. Normalmente quando o Vasco perde, de verdade é sempre alguma culpa tática ou individual defensiva. Hoje não, hoje a gente consegue falar, pô, a nossa defesa estava boa, estava realmente uma defesa plausível para ganhar, nosso sistema de ataque estava bom dentro do que a gente estava propondo, estava bom, só que realmente acabou que não saiu o gol nas bolas únicas que a gente conseguiu, e quando volta para um tempo onde a gente consegue se armar melhor, tem o jogador expulso. Então, realmente, é aquilo, tem muito problema no Vasco hoje que a gente consegue falar que é espiritual, já não é mais problema técnico, sabe? É fogo isso aí, de verdade mesmo, o nível que o Vasco jogou hoje, lembre-se, porque é um clássico, ponto final. Não esperem o próximo jogo agora, não lembro contra quem vai ser. E logo em seguida dele vai ser, acho que é no Brasileirão, contra o... Caramba, o time verde, amarelo, Mirassol. Mirassol, que apesar de estar com o elenco todo reformado, tudo, ainda assim parece ser um time que está jogando a mesma bola de antes. Talvez um pouquinho inferior, mas ainda dentro da proposta do elenco jogando bola. Então talvez realmente... De novo, não esperem muito desse Vasco para agora, pelo menos. Mas... foi um jogo que deu para pelo menos sentir que a gente está evoluindo para algum caminho. Mesmo sendo um clássico, talvez tenha sido o melhor clássico do Diniz. Se não foi ele, realmente foi louco contra o Flamengo no jogo de volta do Brasileirão. Porque contra o Fluminense, apesar da gente ter ganhado contra o Botafogo também, não foram jogos que a gente conseguia ver essa versatilidade tática do Diniz. Esse daqui foi. Esse daqui realmente foi um jogo que a gente conseguiu ver que o Diniz ele armou um esquema diferente da proposta dele a fim de ganhar um jogo de uma forma diferente. Talvez uma evolução como técnico dele mesmo. Mas enfim, né? Perdemos, não tem mais o que fazer. E falar as notícias boas agora, né? Brenner assinado com o Vasco, confirmado. Da minha última gravação do vídeo contra o Nova Iguaçu, nesses 3 dias, literalmente no dia seguinte anunciaram que o Vasco ele entrou no meio de uma contratação contra o Boca Juniors é fogo, né? Mas no meio da negociação do Boca Juniors com o atacante do Atlético Nacional, o colombiano, não lembro o nome, porque eu acabei de ver o nome dele pra gravar o vídeo e esqueci. Mas enfim, eu comentei, o Brenner já está vindo inclusive pro Rio de Janeiro, já está indo pro Rio de Janeiro. Mas esse colombiano, o ataque do Vasco hoje, se eles jogarem dentro do esperado, dentro da bola que eles têm, é um ataque desnivelado. É um ataque realmente que... é aquilo, não dá para repor o Ryan é um jogador único, o Verratti ainda dá para repor, mas o Ryan não. Mas esses dois que estão vindo são 2 jogadores que talvez, de verdade mesmo, sejam um outro nível de artilharia brasileira. Talvez eles consigam colocar um Vasco no patamar acima. Tava até vendo a entrevista do Felipe Melo, né, que ele tava comentando sobre o jogador colombiano que tá vindo pro Vasco. Ele comentou, pô, é atacante nível Libertadores pra mais. Esse atacante da Colômbia talvez jogue a Copa do Mundo pela Colômbia, sabe? É esse nível. Andrés Gomes também, que tá jogando futebol muito acima dele. O Andrés Gomes, ele demorou pra engatar, não demorou pra engatar, eu acho que ele engatou até rápido, mas da semifinal da Copa do Brasil até hoje, ele despontou muito, ele tá numa linha de evolução muito grande. O elenco do Vasco hoje, né, analisando peça a peça novamente, principalmente o ataque, agora supondo que cada um joga o que a gente já viu de nível e o que a gente acha que vai jogar das novas estreias, das novas contratações, é um ataque bom. O ataque do Vasco realmente está firmando para ser uma coisa boa. A defesa, hoje, muito pelo esquema tático do Diniz, eu sempre gosto de reforçar isso,
talvez não seja das melhores, por conta do esquema tático do Diniz. Eu quero sempre reforçar isso. Eu não acho o Cuesta e o Robert Renan ruim. Mas o esquema tático do Diniz força alguns erros que fazem a gente levar muito gol. O time do Vasco hoje está competitivo. O Admar Lopes, nessa última janela, ele surpreendeu. Isso eu não vou negar. Na penúltima ele já surpreendeu também, né? Trazendo o próprio Andrés Gomes. Inclusive o Andrés Gomes, que agora realmente o Vasco comprou os direitos do jogador, né? Agora não é mais emprestado. Agora o Andrés Gomes assinou o contrato até 2031 com a gente. E esses dois que estão vindo realmente além do Adson estar voltando também de lesão, é desbalanceado. De verdade é aquilo, não vou botar minha mão no fogo, né? De tudo também sou vascaíno, eu já esperei muita coisa desse time, não me propôs nada. Até o Pedro Raul, né, em 23, o Pedro Raul, pô, achei que ia jogar muita bola pelo Vasco. Jogou um cariocão bem, vai, não vou nem tirar isso dele, mas só também. Mas esses dois que estão vindo, acho que dá pra talvez conquistar alguma coisa esse ano. Bom, dito tudo isso, concorda, discorda, já são meia-noite. Acho que eu fui um pouquinho prolixo nesse vídeo, mais do que devia. Próximo jogo dá sim pra gente ganhar, estreia do Brasileirão também acho que dá pra gente ganhar, por mais que fica fora de casa, ainda acho que dá pra gente ganhar. E eu espero ganhar, de verdade mesmo, esses dois próximos jogos. Talvez o próximo não, no Cariocão, porque talvez a gente vai jogar com o elenco reserva, né, por conta da estreia do Brasileiro. Mas no Brasileiro eu acho que dá pra gente ganhar e a gente vai ganhar com o Mirassol. No mais é isso. E concorda comigo, discorda, não esquece de comentar aqui, deixa o like, por favor. E no mais é isso, até a próxima, obrigado.